Boa tarde, pessoal. Vamos então aqui fazer a revisão do capítulo 3 e 4 de Daniel, Sim. que vai estar disponível depois, né, na nossa página do YouTube. E nós vamos começar com o capítulo 3, que estuda justamente a questão da estátua erigida pelo Nabucodonosor e o famoso episódio da fornalha. Então vamos ver, aqui tem uma prévia, né, dos três jovens em pé diante da estátua. Mas vamos seguir aqui. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Podem ficar em reverência como vocês estão. Vamos orar. Oremos. Poderoso Deus, Santíssimo e amado Pai, graças te damos por mais este sábado. Estamos na tua casa de oração e vamos estudar o livro de Daniel, especificamente os capítulos 3 e 4. Que o Senhor possa nos abençoar, iluminar as nossas mentes para que nós possamos ter compreensão do tema a ser estudado e que, além do mais, ele também possa fazer sentido em nossa vida diária, Deus. Não apenas aprender, mas aplicar em nossa vida. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Ok. Vamos lá, Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Primeira questão aqui é uma imagem de ouro. Relembrando o capítulo 2, a cabeça de ouro representava o quê? O rei Nabucodonosor. E depois nós tínhamos a prata, né, o bronze, o ferro e os pés em parte de barro e parte de ferro. Só que Nabucodonosor, ao fazer a imagem toda de ouro, o que ele está fazendo aqui? Confrontando a Deus, confrontando o profeta de Deus. Como quem diz, o meu reino jamais passará. E não o quinto reino, que é a pedra, que é o reino de Deus. Então Nabucodonosor está dizendo, não vai ser o quinto reino que vai subsistir para sempre, e sim o meu próprio reino. Então isso também era uma ideia, né, ao se fazer aqui a estátua toda de ouro. Outra coisa que chama atenção aqui é a desproporção, né, dessa estátua. 60 côvados por 6 de largura. Não podemos ver em metros aqui, que mais ou menos aqui um côvado daquela época era em torno de 45 centímetros. Tá? O que é um côvado? É a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso era um côvado. Tá? Essa era a medida, porque se esse negócio de medir com os pés, côvado, polegada, né, usava partes do corpo para usar como medida. Só que o problema é que nós temos corpos de tamanhos diferentes, né? Exatamente, mas ainda hoje a gente vê essas medidas, né? A aviação usa, né? O avião está a 30 mil pés. Isso. Né? Então é comum, né? TV de 40 polegadas. Os anglo-saxões, né? Que nem nos Estados Unidos e na Inglaterra, usam-se muito essas medidas ainda. Pés, polegadas, né? Libras para peso. Né? Então eles não se converteram ainda às medidas mundiais. Religião e governo mundial único. Aqui, ó, essa estátua aqui, ela já representa mais proporcionalmente o que está lá. 27 metros de altura por 3 de largura. Então ela tinha mais uma aparência de obelisco. Poderia até ter uma estátua, né, em forma de estátua, mas ela estaria o quê? Como esticada. Não seria proporcional como uma estátua humana seria mesmo. Mas de qualquer maneira, era uma estátua que representava, né, uma versão do que o rei teve. E a ideia disso aqui era justamente representar uma unidade, uma só religião, um só governo. Né? Nabucodonosor queria firmar-se ali como líder mundial, tanto na parte política como na parte religiosa. Né? Toda de ouro, representando a cabeça de ouro. Meu reino jamais passará. A altura dela, assim, tão grande, né, de ser de ouro, mostra o quê? A arrogância desse rei. Porque imagina você fazer uma estátua de 27 metros de altura, toda de ouro, mostra, olha, eu tenho poder. Né? Eu sou um rei que manda e tenho poder para isso. Então, representava o seu próprio orgulho, essa altura. E o número 60 aqui, representa também um conceito de unidade. Né? Porque é a base sexagemal que Nabucodonosor usava, Babilônia. E nós herdamos isso até hoje. Né? Em matemática, os graus, né? 360 graus,
né, que é uma base de 60, as horas, que é na base de 60, divisão 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, herdamos dos babilônios. É uma matemática da base 60. A nossa matemática é na base 10, decimal. Mas a base de matemática babilônia era na base 60. Então o 60 representa essa unidade. Então tem toda uma simbologia por trás dessa questão. Uma outra coisa simbólica é o local onde foi feito essa consagração. Ela nos leva a outro evento importante, que é justamente a Torre de Babel. É quase certeza, os estudiosos, os arqueólogos, quase que batem o martelo, que o mesmo local onde foi erigida a Torre de Babel, sobre as ruínas dela, é que Nabucodonosor erigiu a sua estátua. Olha aqui, você vê como é semelhante. Gênesis 11, verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ideia ali é a unidade. Então que quando Deus confunde a língua, é justamente para quebrar essa unidade. Ali era um povo de uma língua só, né, que foram divididos em várias línguas. E ali nós temos em Nabucodonosor várias línguas ali unidas em torno de um só propósito. Então há muitas semelhanças de local, de propósito, né? Isso é tão forte que o próprio Saddam Hussein, né, porque não podemos esquecer que Babilônia está hoje territorialmente no território do Iraque. Saddam Hussein tinha entre os seus planos reedificar Babilônia, reconstruir Babilônia, até como uma versão da Torre de Babel. Porém, né, nós sabemos que foram frustrados os seus planos e ele morreu. E também não poderia acontecer isso. Se nós vamos supor, se fosse no tempo de hoje, nós poderíamos bater no peito e dizer: Saddam Hussein jamais conseguirá isso, porque tem profecia bíblica dizendo que jamais Babilônia seria reconstruída. E assim está, é uma ruína hoje e vai permanecer assim para sempre, porque é uma afronta ao nosso Deus o que aconteceu lá. Exatamente. Então no capítulo 1 já tem muita informação no primeiro versículo. Sim. No capítulo 3, né? Tem muita informação já no primeiro versículo, né? Então, resumidamente assim, ó, na Torre de Babel as línguas foram espalhadas. E na Torre de Nabucodonosor toda a língua foi reunida, né, para poder fazer essa adoração à estátua que Nabucodonosor levantou, que na verdade é mais um obelisco pelo seu tamanho, né? Uma estátua naquelas proporções não conseguiria ficar em pé, né? Teria um problema de engenharia ali, é muito alta, muito estreita, ela não conseguiria se manter. E muito mais ouro também, né? E com certeza, né? Mas tem 27 metros de ouro, é muito ouro. Muito ouro. É por isso que é representado pelo ouro na cabeça, né? Agora o verso 2 e 3. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar quem? Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Importante aqui, ó, nós vemos que são a liderança, oficiais. Não quer dizer que não tivesse ninguém do povo, mas esse aqui, o objetivo era trazer os seus grandes, era trazer os seus líderes. Porque ele queria o quê? A fidelidade, a comprovação da fidelidade da liderança desse povo. Então aqui Daniel se repete tudo de novo. Nós vamos ver por que ele faz isso. Então se juntaram quem? Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Para quê? Para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então todos os oficiais do reino estavam aqui presentes. É a repetição não só ele repete muito tudo, né? Ele acaba de falar a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Aí ele fala, estavam em pé diante da estátua. Repetição não só dos oficiais, como dos instrumentos, como de muitas frases. Exato. Nós vamos ver porque é um recurso, né, aqui de escrita, né, satírica. Nós vamos entender aqui que, na verdade, Daniel era bem-humorado. Né? Daniel era bem-humorado.
É claro que é um humor diferente do nosso. Você fala, mas que graça tem isso, ficar repetindo? Né? Na verdade, ele está querendo mostrar ali o absurdo dessa pompa toda, né? desse cortejo todo, né? Que é absurdo para se adorar uma imagem e não o Deus vivo. Então ele faz questão de ficar frisando esse tipo de repetição para mostrar o absurdo que é. Aqui, verso 4 e 7. Meio agora também, de novo, tem que ter paciência para ler esse capítulo 3. Né? Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Por quê? Esses sátrapas, presidentes, prefeitos, eram gente de todos os povos. Porque Nabucodonosor utilizava-se também dos regionais para liderar. Tanto que Daniel e os seus companheiros tinham cargos de confiança, de governo em Babilônia. É por isso que ele fala ali, ó povos, nações e homens. Porque esses sátrapas, presidentes, prefeitos, magistrados, eram de todas as nações que estavam sob o domínio de Babilônia. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui é uma questão de adoração. Né? Tinha que se prostrar e adorar aquela imagem. Não era só, vamos ver uma inauguração. Isso aqui, vamos participar da inauguração. Que a gente pode participar como questão de inaugurações, de prédios públicos, de obras de artes públicas, não tem problema. Agora, quando você é convidado para se prostrar, adorar, reverenciar aquilo, aí que está errado. Tá? Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos lá. E aqui a gente pegou uma imagem, né, que representavam. Aqui tem presidentes, na verdade os presidentes eles surgem com Dario, né? Mas também tinha sátrapas, governadores. Aqui só para mostrar um pouco da pompa que tinha. Nós vamos ver no texto depois para frente que tinha essa pompa toda, né? que eles mencionam as roupas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eram bem ornamentados. Não, sátrapas seriam, né? Eles seriam os governadores de províncias. Né? Os governadores, prefeitos estavam sob o domínio dos sátrapas. Seriam a autoridade maior, né? Ali em termos de governo. Esses parágrafos, propositalmente longos, realçam o caráter automático dessa adoração, por meio da técnica satírica da repetição. Por quê? Eles não estavam ali realmente porque, nós reconhecemos de todo o nosso coração que essa estátua tem algum poder, que essa estátua representa um Deus com o qual amo, né? Que esse rei é um representante legítimo do nosso Deus. Não. Era uma adoração automática. Eu toco a música e vocês ajoelham. Né? O rei manda e vocês fazem. Então, Daniel mostra o absurdo disso, repetindo. Então, tocou a cítara, o pífaro, papapá, se ajoelharam. Agora, depois que tocar a cítara, faz tal coisa. Então, ele tá realçando o absurdo desse tipo de adoração. Exatamente. Também mostrando como é ridículo, né? Uma adoração automática, baseada na emoção também, né? Os instrumentos têm esse elemento emocional. Né? Você ouve a música, se sente comovido, emocionado, e aí você fala assim, nossa, eu senti alguma coisa hoje. Como se um culto bom, como se uma adoração boa fosse quando você sente alguma coisa. Né? E a música hoje ela está sendo muito utilizada como um êxtase, né? Êxtase. Você vai ouvir a música, às vezes muito alta e às vezes muito repetitiva. Cada vez mais você vê músicas com poucas letras e elas são repetidas à exaustão. Repete, repete, repete. Somos teu, Senhor, somos teu. E fica repetindo, repetindo, repetindo. Vira um mantra, uma meditação. Não tem um significado. O culto deve ser racional. Tem que ter os dois elementos. Tem que ter a emoção, é claro, né? Nós somos, né, seres emocionais, mas ele tem que ser racional. Se só está usando uma das partes, tem alguma coisa errada.
Exato. Porque atitudes tomadas sob emoção, geralmente, né, são atitudes perigosas. Então a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Né? Jeremias. Aqui, numa visão geral, né, dos instrumentos, ó, temos a cítara, o saltério, a gaita de foles, que é parecida com aquela gaita de foles, né, da Escócia, mas não é a mesma, porque a gaita de foles da Escócia tem mais, né, tem mais aqui, essa parte aqui, que eu não sei o nome, né, aqui é uma gaita de foles mais simples, mas ela já existia antes da gaita escocesa. Tem essa harpa aqui, não é a harpa bíblica, porque essa aqui é a harpa paraguaia, né, uma harpa moderna. Ela está representando a harpa bíblica aí, mas a harpa bíblica não era nessa a harpa bíblica é um aqui. pouquinho mais parecido com a cítara ali. Sim. É diferente, mas é mais próximo da cítara do que essa outra essa daqui. harpa. Isso. Né? O pífaro, a trombeta, né? Nós temos aqui, curiosamente, nós temos aqui uns 3 instrumentos de sopro e 3 instrumentos de corda. Né? Tá um equilíbrio entre corda e sopro, né? nessa banda, vamos dizer assim. E que nem o Pato está falando, a música nesse contexto aqui, ela tem um papel de produzir a ilusão dos sentimentos religiosos, induzir o êxtase, ou como chamar em teologia, que chama unio mística. Se você pesquisar isso aí, essa palavra é muito usada, né, quando a pessoa quer propositalmente criar um êxtase religioso. Porque, inclusive, tem um livro muito bom da nossa igreja, chamado Cristãos em Busca de Êxtase. Ou seja, se eu não chorar na igreja, se o sermão não me emocionar, se a música não me emocionar, eu não encontrei a Deus. Como se eu só encontrasse a Deus no meio das lágrimas, e não pela razão, não pelo estudo. Então tem muitos cristãos nossos hoje que estão buscando o êxtase, e a música é um colaborador. E já há conhecimento disso da antiguidade. Então não é à toa que ele coloca como sinal para adorar a estátua o quê? A música. Porque a música vai provocar aquele sentimento, né, de êxtase. Puxa vida, estou sentindo algo diferente. Então esse Deus está agindo no meu coração. Então eu vou adorá-lo porque ele está agindo em mim. E nada mais é do que um papel, um instrumento usando. Tem essa questão, às vezes até a gente acaba utilizando mesmo. Você faz uma pregação, no final você vai fazer musical, o quê? Você vai fazer um apelo, certo? Você bota um fundo musical, uma musiquinha bem calminha, você deixa a sua voz propositalmente um pouco mais grave, para que seja mais agradável ao ouvido das pessoas. Aí você começa a olhar as pessoas nos olhos e fala, Jesus ama você. Ele quer que você venha à frente. E a pessoa levada pelo emocional, ela, nossa, como que eu posso negar um apelo desse? E vai. Então isso é usado inclusive nas nossas igrejas. Não que seja alguma coisa ruim, mas quando você é levado só pela emoção, tem alguma coisa errada. Você tem que raciocinar antes. Acaba sendo um relacionamento não duradouro às vezes. Exatamente. Com efeito na razão, aí não tem. Pode ser ameaça de morte, pode ser ameaça de perda de bens. Você está firme, porque não foi uma decisão emocional. Foi uma decisão baseada na sua razão, né? Pelo conhecimento desse Deus maravilhoso, que você toma a decisão de segui-lo. Aí não tem, pode chover canivete que você vai ser firme. Pode vir a ameaça da fornalha que você vai se manter firme. Pode vir a ameaça do chicote, a ameaça dos leões, que você vai se manter firme. Exato. Né? Isso que é importante. E aqui novamente nós vemos aqui os jovens sendo confrontados aqui por não adorar. Aqui também é uma figura bem próxima do real, né? Você poderia ter uma estátua em cima de um pedestal, né? Tinha uma base realmente, mas naquela desproporção, né? 27:3. Então seria uma estátua bem magrelinha, estreita. Né? Ou poderia ser um obelisco, né? Com desenhos talvez nela, representando ali, fazendo uma referência ao sonho que ele teve. Então a gente não sabe exatamente se era uma estátua alongada, ou se era um obelisco, ou se era uma combinação dos dois. Uma estátua sobre uma base que formaria um obelisco. Né? De qualquer maneira, era muito mais próximo do obelisco do que uma estátua proporcional. Daniel 3:8-12. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixasse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, olha a repetição de novo, da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro.
E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aqui nós temos duas hipóteses. Que os 3 jovens estavam presentes na cerimônia e não se ajoelharam no momento que tocou a banda, ou que eles nem foram. E depois foram levados à força para lá, dizendo, ó, esses não fazem, né, não fazem caso de ti, ó rei. E tem base para crer nas duas. Primeiro, porque imagina nós aqui como adventista. Aí você fala assim, olha, o governador ou o presidente vai inaugurar tal coisa, mas quando nós estivermos lá, vai ter um toque musical e você vai ter que se ajoelhar diante daquela estátua, diante daquela obra. Aí você fala, nem vou lá, né? Nem vou lá, porque eu sei que você é obrigado a me ajoelhar diante dessa estátua. Mas de repente também pode ter vindo o decreto, o rei mandou que vocês têm que estar lá. Aí eles foram, né, porque foram obrigados a estar lá, mas no momento que toca o instrumento, eles não se ajoelham. Então, tem aí base para você crer nas duas questões. Mas, de qualquer maneira, eles desobedeceram. Um porque teve o chamado do rei, e eles não foram, ficaram em casa, se fosse o caso. E outra que estavam presente, e quando tocou a banda, que era o sinal, eles não se ajoelharam. De qualquer maneira, eles estavam em falta com o rei naquele momento. Exatamente, que sempre é ilustrado, né? Todo mundo ajoelhando e ficando só os 3 de pé, né? Parece que toda a nação judaica se corrompeu e só Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, pelo histórico, né, foram fiéis, mas não, né? Provavelmente, como o Sérgio comentou, não estava toda a nação judaica ali, porque a convocação foi para a elite, para os sátrapas, para os prefeitos, para os governadores. Então, haviam muitos judeus que ainda eram fiéis. E também tem essa possibilidade, às vezes eles nem estavam lá, aí o pessoal já tinha os acusadores aí já pronto, né, já estavam esfregando as mãos assim, e falou assim, quando eu quero ver quando aqueles judeus aparecerem. Sim, sobre Daniel, assim, Daniel, existem também só hipóteses, porque a Bíblia não diz por que ele não estava lá, e também não tem nada na história. Então, existem algumas possibilidades. A mais plausível é que ele estava viajando, porque ele era um funcionário da alta elite do rei. Então, você vê que em algumas ocasiões Daniel não está na Babilônia. Isso. Uhum. Então, essa é uma outra possibilidade. Talvez Daniel, pela proximidade que ele tivesse do rei, ele não estava lá embaixo, ele estava em cima, junto com o rei, esperando a adoração. Então, há duas possibilidades. Uma, Daniel não estava presente, ele estava em viagem, ele estava fazendo alguma outra coisa como funcionário governamental que ele era. Ou ele estava ao lado do rei. As duas hipóteses são bem plausíveis, né? Eu acredito mais que ele esteja viajando. Por quê? Porque até na tradição judaica, eles usam uma expressão lá, que eu esqueci agora, que eu esqueci de anotar, que é no Talmud lá, que é como se Daniel não estava, porque era como um servo que está longe do seu senhor. Então, a possibilidade mais forte é que ele estivesse viajando. Mas pode ser que ele estivesse ao lado do rei. Não dá para bater o martelo, porque a gente não tem nada exato. É só mesmo... Com certeza ele não estaria com os 3 jovens, senão ele não teria ajoelhado. Uhum. Né? Ou mesmo se estivesse em casa, ele teria sido levado junto também. Né? Porque o rei não aceitaria essa subordinação de ninguém. E nós sabemos que Daniel foi sempre fiel, porque depois tem o episódio lá do Cova dos Leões, Daniel sempre foi firme. Então não tem por que duvidar que Daniel, nesse momento, teria vacilado na sua fé e ajoelhado. Né? Outra coisa que chama a atenção aqui é o argumento. Você vê que o argumento aqui é bem egoísta. E eles centram no rei também para inflamar o ego do rei. Por quê? Eles não falam assim, Nabucodonosor, esses judeus não adoram a sua religião, eles não adoram a sua imagem. Não, aqui ele fala assim, os homens judeus, né? Cadê? Ok. Estes não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, assim, rei, eles não respeitam a você, aos seus deuses. Então, eles levam o negócio para o lado pessoal. Falam assim, rei, eles não gostam de você.
né? É bem xenofóbico mesmo assim, é um negócio bem para atingir ali. Eles não gostavam dos judeus, queriam o cargo deles e atacaram o ego do rei, porque um rei sempre é egocêntrico, né? Com mania de grandeza. E esse é um dos propósitos desse evento, era mostrar a força de liderança de Nabucodonosor, exigir, né, ali a subserviência ali dos seus liderados. Então ter um liderado ainda mais cativo que desrespeitasse era uma afronta muito grande para o rei. E aqui o bichão tá bravo aqui, ó. Tá os três, né, com a fornalha atrás. Um rei irado, imagina você, né? Um rei irado, com poder de vida e morte sobre você, a fornalha queimando atrás, como não estava o coração desses jovens? Né? Porque é claro que eles venceram, mas você tem que pensar assim, eles não estavam ali tranquilinhos, porque ninguém tá querendo morrer na fornalha, morrer de maneira trágica. Né? Eles deviam estar em oração aí. Irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei, que já furioso o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, olha só como ele começa a frase, Nabucodonosor, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aqui, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Duas partes importantes aqui. É verdade? Primeiro, o rei conhecia o caráter desses jovens. O rei conhecia, né, as intrigas palacianas, os ciúmes, né, as competições por poder. Então ele podia pensar, não, pode ser que eles lançaram um falso contra esses jovens. Exatamente, ele também sabia que eles eram bons funcionários, né? Que no capítulo 1 eles foram considerados 10 vezes mais doutos que todos os outros sábios. Então também. Ele já tinha ali um pezinho atrás com essa acusação. Deu o benefício da dúvida aqui. Sim. Vou dar uma chance para vocês, talvez estão sendo mal acusados, tem ciúme. É verdade isso? Então vocês têm uma chance de provar. Se não é verdade, vamos aqui agora. Vou tocar de novo e vocês vão se ajoelhar. Só que ele já faz uma ameaça. Porque eles sabiam que que eles não queriam se ajoelhar por causa da fé deles. Ele sabia que o Deus que eles serviam. Porque ele conhecia Daniel e conhecia os jovens. Aí ele lança essa. Quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Então pensa bem nisso. Estou te dando uma segunda chance. E pensa se esse seu Deus aí é capaz de me livrar das suas mãos. Né? Olha aqui para trás. Olha a fornalha aqui. Só um comando meu e vocês vão parar lá dentro. Então tudo isso estava subentendido nessa frase aí. Desafiando a autoridade. Desafiando a fé desses jovens. Correto. E olha a resposta dos jovens, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Usa aqui a mesma frase que Nabucodonosor usou. Ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só a postura desses jovens. Diante de um rei irado, diante de um rei poderoso, né? E com certeza, não era assim, não era que tinha alguma chance, não, a certeza, se eu não fizer o que o rei está mandando, eu vou parar na fornalha. E eles estavam vindo na fornalha e com certeza estavam até sentindo o calorzinho da fornalha nas suas costas. Né? Então olha a pressão sobre esses jovens. Verdade. Ele falou assim, não, o nosso Deus tem poder. Fé, tem poder de nos livrar da sua mão. Uhum. Não é se, ele tem poder. Porém, ele só fará isso se ele quiser. E mesmo se ele não livrar, olha a confiança em Deus. Né? Mesmo se ele não livrar, nós não vamos servi-lo. Ou seja, nós temos que ser fiéis até a morte. É melhor morrer que pecar. Porque aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Eles tinham acesso a essas promessas. O importante falar aqui que esses jovens não se converteram aqui, irmãos.
Mas e se fossem jovens que não estudassem a palavra de Deus? Jovens que não orassem? Jovens que não tivessem uma comunhão com Deus? Jovens que não conhecessem as promessas de Deus? Você acha que eles responderiam a Nabucodonosor dessa maneira? Você acha que eles seriam firmes dessa forma? Não. É incondicional, né? Assim, ó, se Deus me salvar, tá? Que bom, né? Que bom. Eu vi até uma resposta engraçadinha que aqui eles tiveram duas coisas: beleza e paciência. Se Deus me salvar, beleza. Se não, paciência. Foi bem assim, entendeu? E porque a fé deles não era baseada num Deus que salva a todo momento, que se manifesta a todo momento, né? A gente às vezes tem que entender assim, ó, o que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez. Já fez. Ele salvou a sua vida na cruz. É o maior presente que você podia receber. Só que Ele é tão bom, que Ele continua dando outras coisas pra gente. Mas o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Sem obrigação nenhuma para isso. Exatamente. Então, irmãos, essa fé que nós temos que ter. Mesmo que ninguém, nunca na sua vida, você passe por esse momento de alguém chegar e pedir a sua vida em troca da sua fidelidade. Mas se acontecesse, a nossa fé tem que ser nesse nível. Nesse nível. Mas ela só chega nesse nível, irmãos, se estudarmos, se orarmos, se crermos nas suas promessas, se estudarmos as suas promessas. Senão a nossa fé nunca vai chegar nesse nível. Exato. E presta atenção, a juventude não é desculpa para fraqueza. Aqueles tinham em torno de 20 anos de idade, 21 anos de idade. E tudo era contra eles. Eram jovens, escravos. Provavelmente eunucos. Sua vida estava sendo ameaçada. Eunucos, uma humilhação muito grande para um judeu não poder se reproduzir, não poder ter família. E nem todas essas adversidades impediram eles de ser fiéis a Deus. Entendeu? Então não tem desculpa para não ser fiel a Deus, para não crer em Deus. E aqui é importante. Não apareceu nenhum anjo soprando, ó, fica tranquilo que eu vou te livrar dessa. Né? Vai lá, enfrenta o rei. Não. Com certeza estava orando, no seu coração estava orando. Né? Estava orando, mas Deus em nenhum momento deu aqui, ó, vai lá que eu seguro a ponta para vocês. Não. Silêncio de Deus. Deus estava em silêncio. No momento que eles mais precisavam de Deus, Deus estava em silêncio. Vamos aprender com isso também. Não quer dizer que Deus não estava ouvindo. Não quer dizer que Deus não estava agindo. Mas Deus estava em silêncio. E o que o Nabucodonosor faz? Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ou seja, bota potência máxima. Porque não tinha lá um termômetro, né? Para aquecer. Bota aí o que faz arder no máximo que puder. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Não tinha mais retorno. A sentença foi dada e eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E Deus estava em silêncio. Então, esses homens foram atados com seus mantos. Olha aqui, lembra da roupa que nós passamos ali? Algumas imagens com várias roupas. Eles estavam vestidos de caráter, com sua roupa, vamos dizer assim, a roupa de gala. Eles estavam usando ali. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus. E suas outras roupas. E foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Ela foi acesa ao máximo que podia alcançar. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Essa fornalha era uma fornalha para se queimar tijolos. Então elas tinham abertura superior, que é por onde você colocava ali, alimentava o fogo, né, com madeira, com lenha. E a da frente, que era de onde você tirava e colocava os tijolos. Colocava eles cru e tirava eles já assados, já pronto ali. E eles foram lançados por cima. E é que nem você pega uma fogueira, você lança uma pedra na fogueira, o que acontece? Você atiça o fogo, atiça a brasa. Então essa fornalha estava no máximo. Quando os homens lançam o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dela, o fogo atiça e as labaredas consomem aqueles que lançaram ela. Para vocês terem uma noção do tamanho, da potência dessa fornalha que estava sendo acesa ali. Não tinha como ninguém escapar vivo daquela. Por isso que Deus registra isso.
Os homens que estavam fora foram queimados. Então era impossível que alguém fosse lançado dentro e saísse dali vivo. Né? Para não ter dúvida para quem está lendo isso aqui, que tinha como escapar, né? Alguém escapar vivo dessa fornalha. Vai ter que clicar de novo no menuzinho lá. Deixa fora mesmo, ou menos aí. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando. Né? Outro lance de... Né? Uma versão bem humorada aqui de falar. Porque eles foram lançados atados, agora estão passeando, né? Estão aí folgando dentro do fogo. Né? Estão dando uma voltinha dentro da fornalha. Exato. Estão passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Lembra que no hebraico, aramaico, você tem poucos adjetivos. Então, filho da inteligência, inteligente. Filho da sabedoria, sábio. Filho do homem, né, humano. Filho dos deuses, divino. Então, Nabucodonosor, ele olha ali e percebe que o 4º homem não é um homem, e sim um ser divino. É por isso que ele fala ali que o aspecto do quarto tinha o aspecto dos filhos dos deuses. Provavelmente um anjo ou o próprio Cristo, né, transfigurado ali em sua beleza. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Essa fala aí já meio que comprova que aquela fala lá, e quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos, era em referência ao Deus deles mesmo. Sim. E quando ele fala Sadraque, Mesaque, servo do Deus Altíssimo, ou seja, ele já sabia quem era o Deus que eles serviam. Ele sabia. Então ele botou em dúvida: esse seu Deus aí que você serve, quero ver se ele é capaz de livrar vocês das minhas mãos. Aí os jovens afirmam sua fé, ele é sim capaz, mas depende da vontade dele nos livrar ou não. E mesmo que ele nos livrar, nós seremos fiéis até o fim, fiel até a morte. E aqui então ele comprova que ele tinha esse conhecimento. Né? Não é ali, não são jovens que saem e falam: o Deus Altíssimo nos livrou. Ele mesmo fala: ó, servo do Deus Altíssimo, né? que foram libertos. A presença de Deus confirma que a salvação é um trabalho divino e ele não está limitado ao céu. Aqui, ó, coisa fantástica. Até então, Deus estava em silêncio. As orações dos jovens para serem libertos da fornalha não foram atendidas, porque eles foram lançados na fornalha. Porém, Deus os salva onde? Dentro da fornalha. Ele salva no momento que não restaria dúvida para ninguém, que foi uma ação de Deus. Porque a salvação é uma ação de Deus. A presença de Deus, então, ali confirma que a salvação é um trabalho divino. E que não está limitado ao céu. Se Deus precisar descer à terra para nos salvar, para nos relacionar conosco, Ele vai descer. Deus não está limitado ao seu trono no céu. Deus está presente aonde quer que se faça necessária a sua presença. Amém. Então, irmãos, quando nós oramos, mesmo que Deus permaneça em silêncio, não duvide da sua presença. Não duvide do seu poder de salvar. Ele tem poder para nos salvar e está trabalhando por nós, mesmo que nós não saibamos. E esses jovens descobriram isso aonde? Dentro do problema, dentro da sua dificuldade. Isso que é incrível. Né? Deus sempre tem algo para nos ensinar. E essa maneira como Deus salvou esses jovens, não resta dúvida para nós. Deus sempre está presente conosco, irmãos. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores. O bom desse texto é que você vai decora, né? Você vai aprender, não vai esquecer nunca esses oficiais aí, nem os instrumentos. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles.
ali para não restar dúvida de que Deus agiu. Não é, sabe, caí no fogo, fui rápido, né? E o fogo nem me queimou. Nós já viu, às vezes na internet aparece esses negócios, o cara tropeça, cai no fogo, sai rolando, bate a poeira ali. Não, Sai, né? não tem jeito, eles ficaram no fogo, tremendo, tão forte que mataram o nosso carrasco. Andaram passeando no fogo. Né? E passeando, né, dentro do fogo, para não restar dúvida. Nenhum ser humano era capaz de fazer o que eles fizeram. Se Deus não estivesse ali, eles com certeza estariam mortos. Exato. Né? E esse sinal também é importante, porque se você passa as mãos, ainda mais que tem muito cabelo, se passa encostar um pouquinho no fogo, Já fica aquele cheiro de galinha queimada. Né? fica. Não tem jeito. Ali não, ó, você vê que nada, perfeito. Não mudou a cor da roupa, nada. Deus agiu. Nem irmão. cheiro de queimado, hein? Nem cheiro de queimado. Quem não viu a cena jamais ia acreditar. Cara, como esses homens estavam no fogo? Não tem nada aqui. Né? De novo aí, um cliquinho. Vamos dar ao menos um. Isso. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Talvez aqui a menção de Nabucodonosor a anjo se refere à sua relação com Daniel, esses jovens. Com certeza ele conhecia da teologia hebraica, conhecia, né, das histórias do povo hebreu, porque ele tinha contato, com certeza, depois do que Daniel já tinha demonstrado, Daniel deve ter falado para ele sobre todas as ações de Deus. É por isso que ele fala de anjo aqui. E enviou os seus servos, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem, a adorarem a qualquer culto, a qualquer outro Deus, senão a seu Deus. Presta atenção nessas menções que Nabucodonosor faz a Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aqui nós vemos como não é uma adoração de Nabucodonosor a Deus. Aqui ele reconhece que Deus é mais um Deus. Fala, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o seu Deus, né? Ele não se refere ao Deus do céu, ao Deus do universo, ao Deus criador, ao Deus de toda a humanidade. Aqui ele fala ao Deus dos judeus, aos deuses dos hebreus, né? Então ele admite que é um Deus poderoso, mas é mais um Deus entre muitos deuses. Então aqui Nabucodonosor ainda não está, né, de fato convertido, não reconhece o alcance desse Deus, né, o alcance, a autoridade de Deus sobre toda a terra, sobre todo o ser vivente. Para ele ainda é um Deus dos hebreus, um Deus que pode livrar, mas ainda é um Deus dos hebreus e não um Deus dos babilônios ainda. Então aqui, esse decreto não é um sinal de que Nabucodonosor se converteu. Ele apenas está reconhecendo que existe um Deus além dos deuses que ele conhece aqui. Exato, isso mesmo. O sucesso dos judeus nos ensina que a graça de Deus nunca é resultado de barganha, mas é reservada para aqueles que perderam tudo e não esperam nada em troca. Ali os jovens não fizeram troca com Deus. Ah, Senhor, se você me livrar disso, eu vou te dar aquilo outro, eu vou fazer aquilo, né? Mesmo porque o que nós podemos oferecer a Deus que já não pertence a Deus? Exato. Que já não é obrigação nossa fazer. Ah, Senhor, se você me der tal coisa, eu vou, né? Eu vou a partir de hoje, eu vou guardar o sábado direitinho. Peraí, mas não é obrigação de todo homem guardar a lei de Deus? Exato. Ah, a partir de hoje eu não vou comer mais aquele... Eu guardo o sábado, mas ele é o Senhor do sábado. Aquela pururuca do trem. Pururuca por... Às vezes o pessoal vende a pururuca por 2 no trem lá, o pessoal compra, né? É. Come escondido, fala esconder Então, que o pastor não vê. Não, mas peraí. O que eu vou oferecer a Deus que já não pertence a Ele, ou seja, obrigação minha fazer? Não. Nós somos fiéis a Deus por amor a Ele, em reconhecimento que Ele fez, em gratidão que Ele fez. Isso. E o restante é consequência. Né? Então isso tudo mostra... Se você é fiel, Deus vai te honrar, vai te salvar. Mesmo que não aconteça, que nem aconteceu com os mártires, que foram, de fato, morreram, né? Mas Deus mostrou, olha, não estão esquecidos. Exato. Justiça será feita. Porque assim, Deus ele salvou Daniel, salvou Sadraque, Mesaque e Abednego,
né? Mas ele não salvou Isaías, mas ele não salvou João Batista, Sim. ele não salvou Jesus Cristo. Então, né, nós não somos fiéis para receber algo em troca, por barganha, né? Nós somos fiéis por ingratidão ao que Deus já fez. Então temos que ter o pensamento deles, olha, Deus tem poder para nos livrar de qualquer coisa, de tudo. Mas mesmo que nos livre, nós seremos fiéis até o fim. É essa a mensagem que os jovens nos deixam hoje. É isso aí. Amém?